Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, falando para vocês do livro A Faxina. Queridos ouvintes, é agradecendo a Jesus a oportunidade que temos de estarmos aqui de Minas Gerais falando para vários estados brasileiros. E é com grande alegria em nossos corações que recebemos o carinho de todos que entram em contato com a gente. Queridos ouvintes, que Jesus nos abençoe. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos abençoe e mais essa oportunidade, né, Sônia? É isso aí. Queridos ouvintes, quero deixar aqui para vocês o endereço eletrônico da Rádio Boa Nova. É rede@radioboanova.com.br. Quem quiser mandar um e-mail para a Rádio Boa Nova é através do rede@radioboanova.com.br. E o site é www.radioboanova.com.br. Podem ainda utilizar o telefone 0800 97 95 011. 0800 97 95 011. Queridos ouvintes, nós terminamos o programa da semana passada com o Jairo, que o Jairo ia contar o caso do amigo que ele encontra no plano espiritual. Né? Ele estava falando sobre a pose. Lembra, Jairo? A pose, Isso. Verdade. Nós falávamos dos mendigos que frequentam o núcleo Maria de Nazaré, né? E aí você lembrou desse caso do amigo que você encontrou. Conta pra gente, Jairo. Há muito tempo, no nosso movimento espírita aqui, não é, da região, eu tive um amigo, quer dizer, eu tenho ainda, somos amigos, apesar dele já ter se desenfeixado, não é, do corpo físico, né? Mas, como diz o outro, né, a gente vai aprendendo que a amizade, ela perdura, não é? Ela avança aí para sempre. E essa pessoa eu até devo muito, nós tivemos grandes conversas, fizemos algumas viagens, né, algumas boas viagens juntos, e foi assim, uma pessoa que até hoje mora no meu coração e tenho assim, muito respeito por ele, né? Mas, e uma pessoa assim, muito dedicada à doutrina, principalmente ao Evangelho, realmente muito, muito interessante. Bom, certa vez, só para a gente poder entender melhor a questão, dentro da minha profissão e do meu trabalho ali diário, nós convivemos com todos os tipos de problemas, né, todas as questões, demandas das mais diferentes e variadas. Uma certa senhora já, né, idosa, mãe já de pessoas assim adultas e tudo, me procurou, me dizendo o seguinte: Jairo, nós estamos com um problema em família. Eu falei: problema em família? O que foi? Olha, a minha filha, que já era uma filha assim mais madura, sabe, Sônia? Sim. Então ela falou: minha filha, ela engravidou. Eu falei: que beleza e tudo. Porque ela está grávida e tudo, mas fez os exames. E os exames, eles deram que a criança, há uma possibilidade muito grande, parece que é uma realidade, que a criança ela nascerá com síndrome de Down. Sim. Síndrome de Down. E aí eu falei: muito bem, né? São coisas que a gente enfrenta mesmo e faz parte da vida. Aí ela falou assim: mas nós achamos que... Aliás, ela disse assim: o médico, procurando ao apresentar o resultado para a minha filha, ele sugeriu que ela abortasse. Eu falei: é uma posição, não é? E aí eu falei assim: e a senhora? Aí ela falou assim: eu e a minha outra filha, que essa outra filha também é médica, né? Sim. Nós ficamos muito confusos, não é? E a minha filha acha também que ela deve abortar. E eu vou te falar a verdade, que eu também acho. Eu falei com ela assim: mas, dona fulana, mas a senhora não é espírita? E eu conheço a senhora,
do movimento espírita há muito tempo, conheço a senhora dos envolvimentos com casa, com isso, com aquilo. A senhora acha que esse pensamento é coerente, não é? Principalmente entendendo as mecânicas que envolvem os processos de reencarnação e principalmente entendendo as necessidades que revestem essas situações? E aí, então, ela disse assim, não, porque a minha filha fulana, que é a tal médica, né, procurou o fulano de tal, que é esse espírito, que é essa pessoa que era encarnada, né, e que eu tive esse encontro com ele no mundo espiritual. Estou contando o caso lá de trás para se entender bem a questão. Aí eu falei assim, vocês procuraram o fulano de tal? Procuramos, fomos lá na casa dele, ele nos atendeu, na casa espírita, né? E ele nos atendeu lá em particular e tudo. Eu falei assim, então, qual foi a posição que ele passou para vocês? Olha, nós falamos da opinião do médico e falamos da minha opinião, da opinião da fulana, e ele me disse, né, que realmente ele achava que nós poderíamos tomar essa decisão. Olha a questão. A orientação, né? Olha a orientação, porque já eram duas pessoas espíritas de formação consolidada, né? Procurando uma pessoa altamente responsável, com grandes responsabilidades, isso e aquilo. E eu falei assim, mas ele disse que podia. Aí ela falou assim, não, ele falou que nesses casos, observando alguns itens, não é? Que isso podia, porque essa criança, ela está reencarnando nesse corpo com síndrome de Down, porque a mãe já está fora de uma idade ideal para a maternidade, então isso é muito mais um acaso do que propriamente a necessidade, e se for uma necessidade ou não sei o quê, esse espírito reencarna à frente para cumprir o seu fato. O que é isso? Você entendeu? Entendi. Eu falei assim, mas o fulano falou isso? Ela falou, falou. Eu falei, mas então por que vocês vieram me procurar? Porque a opinião do fulano, pelo que me consta, ela é muito mais, vamos dizer, ela possui, né, uma solidez muito maior do que a minha. Aí ela falou comigo assim, mas isso aí, nós viemos te procurar também, porque nós pensamos em ver também a sua opinião, nós gostamos muito de você e não sei o quê. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você vai, a hora que você encontrar com o fulano, né, você vai dizer a ele que eu fiquei decepcionado com essa opinião dele, né, e que eu te disse, eu, Jairo Avelar, te disse que isso é crime perante as leis superiores. É crime perante a vida, não é? Na medida, aí falei com ela, na medida em que vocês estão assassinando alguém, não é? Na medida em que vocês estão assassinando alguém e que esse alguém, não é? Ele está dentro de projetos superiores que muitas vezes já vem aí décadas e décadas para ser abortado na fase final e ser abortado por pessoas que têm o conhecimento. Bom, expresso a minha opinião, eu ainda conversei com essas pessoas por 2 vezes, não é? Inclusive com a pessoa que estava grávida, né? E estando com essa pessoa grávida, ela sentou, né, lá no meu consultório, e eu, de frente para ela, de repente eu notei que 2 entidades estavam lá dentro, né? E eu fui conversar com ela. E aí eu falei com ela o seguinte, as entidades falaram comigo o seguinte, falou, olha, essa criança que está vindo aí, não é? Esta síndrome de Down, ela é provocada por um suicídio, porque essa pessoa, vocês estavam numa canoa,
num lago, e aí expliquei para elas o lago tal, X, tal, e esta pessoa pulou dentro dessa lagoa, sem saber nadar e nem nada, e suicidou. A asfixia, né, ou seja, a falta de oxigênio, né, ela lesou o corpo físico com tal profundidade que esta lesão se estendeu ao perispírito também. E essa lesão é a responsável pela síndrome de Down hoje. Por quê? Aí ainda disse para ela, falei, olha, André Luiz mesmo, né, ele vai considerar que o espírito reencarnante, impressionando a chapa fetal, ele passa para o corpo que está sendo gerado, né, todos os seus comprometimentos, todas as suas dificuldades, né? E disse a ela assim, falei, olha, o amigo espiritual fulano de tal que está aqui do meu lado, e ele está, ele está nos falando aqui que o motivo, um dos motivos mais fortes desse suicídio, né, quando ela estava com você nesta canoa, foi a sua pressão sobre ela, não é? Porque ela era sua filha, e a sua pressão sobre ela em função de uma gravidez indesejada. E agora você está cometendo o segundo erro. Matou uma e vai matar a outra. Isso. Entendeu? Assim, sim. Falei com ela, você matou né, numa oportunidade e vai assassinar outra vez. Então, diz o espírito fulano de tal, para você refletir bem. Por quê? Porque a sua cumplicidade nesse processo, o que você está arrastando para si, é uma coisa muito complicada. E aí, despedi dela e falei, olha, a decisão não é minha. O que eu podia te falar, isso e aquilo, né? Pronto, despedi. E aí, mais uns 10 dias, não sei o quê, essa pessoa me procurou novamente e me dizendo que resolveu ter aquela criança e enfrentar, né, aquele problema, e que, né, o marido dela estava de comum acordo, inclusive incentivou para que ela não abortasse, isso e aquilo, bererê, bererê. Bom, hoje essa criança deve estar mais ou menos com 8, 9 anos, para você ver mais ou menos o tempo que tem isso, né? Sim. E, apesar de ter os traços Down, porque ela não tem aquela síndrome de Down aguda, né? Sim. Então, mas ela tem traços, você observa e tudo, não é? Mas ela é a alegria dos pais, né? E a alegria da avó e a alegria da tia. Sim. Entendeu? Porque hoje ela é o centro das atenções, ama o pessoal, uma coisa impressionante. Bom, eu encontrei com esse companheiro, né, que nessa época foi que esse companheiro ele dirigia uma casa espírita. De terno. Sempre de terno, sempre de paletó, e sempre com aquela, meus companheiros, e que não sei o quê, que bererê, bererê, né? Aquela pose, né? Sim. Tá, é um direito que ele tinha, não estou aqui... não há crítica nessa questão, é mais uma descrição, né? Não, porque essa descrição é ser. importante. É Quando importante. chegar na segunda parte da história. É verdade. E aí, né, nessa época que ele andava sempre de terno, sempre bem postado, aquele, vamos dizer assim, aquela imagem, né? Sim. Tá. Bom, aí eu estava... fui levado pelos espíritos a uma atividade no mundo espiritual lá, né? Era uma preparação nossa para uma reunião, né, nas áreas da desobsessão, né? Então havia um processo de preparação, e processo de preparação esse que é uma coisa comum, né, na vida dos médiuns, né? E pronto. E aí estou andando lá num lugar lá, encontro com o fulano, sabe? Encontro com o fulano. Aí veio a questão. Aí eu olhei para ele assim, aquele terninho ruim, sabe, Sônia? Ele andava com aqueles impecável. Armani, né? Ele andava com aquele, né?
Mas eu olhei para ele assim, interessante, a primeira coisa que eu observei, eu falei, gente, mas essa roupinha do fulano tá ruim demais, não é? E uma gravatinha parecendo aquelas línguas de boi magro, sabe? Aquela gravatinha, e sabe aquela roupa sem brilho, sem, sabe, opaca, assim? Sabe aquela roupa que a gente tem e que a gente surra ela dia por dia, e ela toma sol, toma chuva, e ela vai ficando meio descorada. Né? Era aquilo, sabe? Aquilo. Lembro, assim, com riqueza de detalhes. Era um verde, sabe? Um verdinho, assim, né? E mais em condições normais, ele não vestiria aquilo. Sim. Entendeu? Bom, aí eu olhei para ele e o rosto dele, assim, um pouco abatido também, sabe? E eu fui ao encontro dele, né? Fui ao encontro dele, né? É meu amigo aqui, continuamos a amizade lá. E nós nos abraçamos, sabe? Sim. Nós nos abraçamos. Nos abraçamos, a primeira coisa que ele me disse foi assim, rapaz, eu preciso te agradecer. Eu falei, agradecer a mim, fulano? Ele falou assim, eu preciso te agradecer, olha, daqui eu tenho pensado em você, tenho refletido, não é? Eu precisava desse nosso encontro para te agradecer. Eu falei, mas me agradecer por quê? Ele falou assim, uma das primeiras coisas que conversaram comigo aqui foi aquela orientação que eu dei para nossa irmã. Era a orientação sobre do aborto. Sabe aquela? Sim. Que isso já não estava nem na minha cabeça mais. Sim. Eu falei, mas qual orientação? Ele falou assim, não, quando houve aquele problema da possibilidade de aborto, aí ele disse assim, e que eu falei que não iria ter problema, porque a reencarnação, bererê, bererê. Aí ele falou comigo assim, meu irmão, como eu te agradeço por você, né, ter participado daquele processo e ter conseguido reverter, né, aquilo que era a tendência do momento e que eu ajudei, né, a consolidar. Sim. Né? Quer dizer, aí ele disse assim, só a minha opinião infeliz, olha só, ele disse assim, só a minha opinião infeliz, você não sabe os problemas que isso já me trouxe aqui de consciência. Nossa. Entendeu? Quer dizer, a coisa não foi a vias de fato. Só a opinião. Né? Quer dizer, e por que nós estamos conversando isso aqui? Porque nós, né, e os nossos ouvintes, a grande maioria dos nossos ouvintes, são pessoas que frequentam a doutrina espírita, né? Muitos são pessoas que têm responsabilidade dentro da casa espírita e inúmeros ouvintes nossos que a gente observa através dos e-mails, dos contatos que eles fazem, né, Sônia? Sim. São pessoas que têm responsabilidade dentro da casa espírita na orientação de outras pessoas. Não é? Certo. Ora, tudo que você fala, tudo que você orienta, você é responsável pelas suas orientações. Aquilo pode não chegar a vias de fato, como nesse caso não chegou. Porque os espíritos, né, vamos dizer, eles cercaram de todo jeito, porque aquele ser tinha que reencarnar. Mas só a participação negativa desse nosso irmão, só a participação negativa causou-lhe um mal consciencial, né, sem precedentes, sabe? Agora, você pensa bem se o aborto tivesse consumado, né, a responsabilidade dele. Aí, eu olhei para ele assim e falei assim, não é assim, falei, graças a Deus, eu acho que nós conseguimos, então, uma boa vitória e avançar. Aí, ele falou comigo assim, né, ele falou assim, Jair, olha, esforça a cada dia para que você não perca o domínio da simplicidade. Aí, assim, conselho que ele me deu, né? Sim. Não abra mão da simplicidade.
Ele falou assim, porque aqui, meu amigo, aqui, não é, a simplicidade tem um valor inestimável. Tem um valor inestimável. E isso, quando a conversa chegou nesse ponto, ele já estava em lágrimas. Sim. Entendeu? E ele me disse assim, olha, Jairim, aqui não tem postura, aqui não tem beleza, aqui não tem sobrenome, aqui não tem formação, aqui você não se identifica como amigo de fulano, amigo de ciclano. Aqui, ele me disse assim, Jairim, somos simplesmente o que somos. Somos simplesmente o que somos. Olha, faz o possível. E aí arrematou dizendo assim, não perca o seu precioso tempo. Faça o possível, trabalhe, avance, porque quando desembarcamos aqui, não tem mais tempo de voltar atrás. Sabe? Não, quando desembarcamos aqui, não tem mais tempo de voltar atrás. Aí, não é? A essa hora, eu já estava em lágrimas também, porque esse contato com ele foi um contato muito emocionante, né? Principalmente de tomar consciência de um fato que já era esquecido para mim, né? E principalmente por ver um amigo, né, de doutrina espírita, de movimento espírita, de trabalhos espíritas, falando com tanto sentimento e com tanta dor interior sobre a importância da humildade, né? E sobre a importância de não perdermos tempo. É isso mesmo. Né? São coisas que a gente não pode esquecer, né, Sônia? É isso mesmo. Não é? Ô, Jairo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes o nosso site lá da Editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade, fazendo o estudo do livro A Faxina. Jairo, aí no bloco anterior você falou da simplicidade. E muitas vezes a gente tem visto, Jairo, que nós estamos perdendo essa simplicidade. E outra coisa, eu falei da simplicidade, né? Não entendo os amigos que eu sou uma pessoa simples, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, né, Sônia? Sim. Mas o caso que nós trouxemos não é somente para o aprendizado dos nossos ouvintes, é para o nosso aprendizado também, né, Sônia? Isso nós aí. repetimos isso para nós mesmos. Né? Falamos alto para ver se a gente escuta. Justamente. Né? A simplicidade, ela é uma coisa importante, não é? Muito importante. Jairo, e a gente tem que lembrar também que a nossa doutrina é a doutrina consoladora. Verdade. É consoladora. E muitas vezes a gente passa a ver essa doutrina... Aliás, a gente esquece que é uma doutrina consoladora e deixa de valorizar o ser humano dentro da casa espírita. Justo. E a gente esquece que ali nós estamos para consolar, para levar uma palavra amiga, né? seja encarnado ou desencarnado, nós temos que ter consciência que a doutrina é uma doutrina consoladora. Justamente. E isso é simplicidade. Mas nós estamos querendo inventar. Justamente. Agora, já que você pegou esse viés aí, que eu acho muito importante, eu vejo que a casa espírita em si, não é? Na medida em que nós falamos que a doutrina espírita, né, é o reviver, né, do cristianismo através do Consolador prometido, não é assim que nós entendemos? Nós vamos entendendo que os grupamentos do cristianismo, eles eram grupamentos extremamente amigos, extremamente próximos, extremamente alegres, né? Sim. Os cristãos, eles formavam uma família. Não é assim? Sim. Os cristãos, né, lá dos primeiros momentos... Na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho, né, quando eles avançam de Jerusalém para Antioquia, para Damasco, né, para aquelas regiões todas, para Corinto, chegam em Roma, não é? Eles tinham como a grande marca a humildade, não é? A simplicidade, a amizade entre eles, né?
E o que nós observamos, o que nós chamamos a atenção, é que a casa espírita, ela pode crescer. Entendeu, Sônia? Sim. Né? A casa espírita, ela pode crescer. Aliás, ela deve crescer. Né? A casa espírita deve ser confortável, deve ser bonita, deve ser isso, deve ser aquilo. Né? Mas a casa espírita, ela não pode perder a alma do cristianismo. Entendeu? Sim. Que é a alma da simplicidade, da amizade, da aproximação familiar. Sim. Senão, ela vira um templo estéril, como qualquer outro. Entende? Porque você, às vezes, coloca num auditório. Eu vejo, às vezes, companheiros falar comigo assim, na nossa casa, todo dia da semana, nós recebemos 400 pessoas, não sei quantas pessoas. Doutrina espírita, ela não contabiliza a quantidade de pessoas. Não é? A doutrina espírita, ela contabiliza qualidade. Sim. Entendeu? Né? Nós não estamos para contabilizar a quantidade, mas nós estamos para trabalhar qualidade. E não adianta você contabilizar no auditório da Casa Espírita 400 pessoas, não sei quantas pessoas, não é? E se ali não existir um envolvimento que seja um envolvimento amoroso, que seja um envolvimento familiar. Isso. Não é? Senão, as pessoas chegam, sentam, tomam passe, pedem o receituário, assistem palestra, levantam, vão embora, não é? Às vezes, num dia da semana, vão lá, fazem uma campanha do quilo, fazem não sei o quê, mas aquilo perdeu a alma, virou uma máquina. Entendeu? Isso não pode ser. E também nós temos que tomar cuidado se as pessoas não estão fazendo isso para agradar o dirigente. Sim. Isso é muito preocupante, Jário. Aí eu vou fazer essa tarefa porque eu agrado o dirigente. Isso. Eu agrado o presidente da casa, Isso. E aquilo não vem do coração, e aquilo vai criando um clima ruim, porque está sendo imposto. Justamente. Está sendo imposto. Justamente. Não é aquele imposto assim, você tem que fazer. É aquela coisa velada. Está entendendo? Isso. E isso acaba afastando aqueles companheiros que querem realmente participar de uma doutrina consoladora. Isso. Eu posso, me permito dizer aos companheiros espíritas, principalmente aos nossos irmãos que têm alguma responsabilidade dentro da casa espírita, dizer assim, companheiros, amigos, não façam o possível para que a casa espírita que você milita seja uma casa que tenha alma. Não seja simplesmente, vamos dizer assim, um reduto espírita. Ela tem que ser uma família espírita. Isso. É mostrar que estuda. A pessoa tem que ter conhecimento. Mas por quê? Porque o conhecimento é bom para ele mesmo, é bom para a pessoa mesmo. Participe, mas participe porque você quer crescer, você quer conviver, não é, Jário? Eu acho que tem que ser mais ou menos por aí. Participar porque o crescimento pessoal é o que vem em primeiro lugar, não é? Não adianta você participar para promover crescimento dos outros, se você mesmo não cresce. Não cresce. Não é? O crescimento daqueles que estão com você, eles vêm, ele vai acontecer na medida em que o seu crescimento vai contagiando as pessoas que estão juntos, agregadas a você. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Jairo, voltando ao livro, na semana passada nós falávamos dos espíritos mendigos que davam largas gargalhadas, faziam maior barulho, onde que eles estavam era maior barulhada, E o Marcelo fala que, na realidade, são companheiros que já mergulharam nas faixas das atividades mental circular. Jairo, isso é sério, essa questão da atividade mental circular? Porque a gente tem visto muito isso. As pessoas ficam cravadas em um pensamento, e aquilo vai desorganizando a estrutura mental dela e ela passa a perder o contato até com a realidade. Justamente. E eu tenho visto que isso tem acontecido muito ultimamente, Jairo.
o pensamento circular ele é muito mais presente em nós do que a gente imagina e crê, não é? Sim. Isso, né, faz parte, né, de uma invigilância mental que muitas vezes nos adoece aos pouquinhos sem que possamos perceber. Isso, e a gente passa também a não ver soluções. Justamente. Porque você está fechado às soluções. Né? É isso mesmo. Vamos dizer, você levanta pela manhã, aí você tem uma conta de água para pagar, não é? Sim. Então, mas a conta de água é R$50. Você só tem 40, não é? E ali os recursos não te permitem quitar aquela conta. Aí você passa o dia inteiro preocupado com aquela conta. Entendeu? Sim. Né? Você não pensa outra coisa que não seja a chateação de não poder quitar aquela conta, não é? Aí, o que acontece? O pensamento ele fica tão fechado naquilo que aí você não vê mesmo solução para como que você sai daquela situação, não é? E essa impossibilidade de pagar aquela conta, não é? O que acontece? Ela vai tirando o seu otimismo, né? Vai te mergulhando num pessimismo, ela vai tirando a sua alegria, vai te mergulhando numa raiva, não é? Vai tirando a sua estabilidade interior e vai te mergulhando num processo de desestabilização. E você, às vezes, passa 24, 48, 72 horas, ou sei lá quantos, né? Sim. Preso numa conta. Entendeu? Assim, nós estamos falando uma coisa muito simples, né? Não estamos falando... Né? Nós estamos falando uma coisa muito simples. Né? E nós podemos fazer uma reflexão aqui do seguinte: aquilo que não tem solução, solucionado está. Ana, não tem solução agora. Solucionado está. O tempo vai fazer com que a solução apareça. Mas, nesse instante, a solução é eu contentar que, nesse instante, eu não posso pagar. E a vida segue. Me permita contar uma experiência minha. Levando para um outro lado. Olha só. Eu, bem jovem, eu me apaixonei perdidamente. Nossa Senhora. Não, olha só, vou contar a história toda. Eu nasci em Ouro Preto, mudei para Pedro Leopoldo. No dia que eu desci do ônibus de Pedro Leopoldo, na cidade de Pedro Leopoldo, eu vi a razão do meu viver. Nossa. E me apaixonei já. Ah, meu Deus. Mas foi só eu que me apaixonei. Conta mais. Foi só eu que me apaixonei já. Mas o que eu passei a obsidiar esse rapaz, sei. E por mal dos pecados, como diz minha avó, ele foi meu vizinho. Nossa Senhora. O karma do caboclo era pesado. Era pesado. Jairo, eu passei a obsidiá-lo. Meu pensamento só trabalhava em função dele, Jairo. Ficou mono, né? Era só aquilo, eu não conseguia estudar mais, eu não conseguia ajudar em casa. Nossa Senhora. Eu adolescente, uns 14, 15 anos, pouco tempo. Sei. Outro dia mesmo. E a vida foi me envolvendo assim, com ele, mas de uma forma assim, não sentimentalmente. Mas o meu interesse era outro. Né? Aí, Jairo, eu nesse período também conheço algumas amigas. Sei. E ele passa a namorar minha amiga. Nossa Senhora! A obsessão piorou muito. Que é isso? Aí virou uma briga com a amiga também, né? Deve ter virado. Porque... Jairo, mas aí, depois de muitos e muitos anos, eu passei a ver como que o meu pensamento só circulava em função dessa pessoa. E não é só isso. Eu acredito que isso também tenha prejudicado a pessoa. Ora, e como? Quer dizer, se ele entrou na faixa, né? Sim. Se ele entrou na faixa. Se ele não entrou nesse campo magnético, nesse campo mental, se ele não entrou, né? Passou ileso. Agora, dificilmente não se entra, né? É isso mesmo. Aí depois, a gente fazendo uma análise, deu o tempo que a gente perde com esses pensamentos. E o sofrimento, né? E o sofrimento. Mas aí, Jairo, aí vem outra história. Isso, para mim, era muito importante. Eu contando para você, não tem, para você isso não tem importância, é só um fato. A história é sua. Mas doeu em mim, tá entendendo? Eu tenho certeza. Mas se alguém vai até você para te contar isso, para te falar assim, nossa, que coisa idiota, a gente não valoriza o problema do outro. Justo. Não é? A gente não valoriza o problema do outro. Eu lembro uma vez que uma amiga quis fazer uma
uma cirurgia plástica no abdômen. E o marido, não quero pagar não e tal, não vou pagar. Aí ela foi com o marido no cirurgião. Aí o cirurgião vira para ele e fala assim, a importância para ela desse problema no abdômen é muito grande. Para você não tem, mas para ela é muito importante. Para ela existe, é claro. Então, Jário, a gente vai achando que os problemas dos outros não têm importância nenhuma. Mas são coisas que para a gente não tem, mas para ela é importante. Para outra pessoa. E essa outra pessoa perde até anos de vida porque alguém não chegou e falou assim, olha... Vamos mudar, vamos ver um outro lado, né? Porque uma outra pessoa não teve uma palavra amiga para ouvir. Para ouvir. Agora, nessa questão da monoideização, não é? Essa ideia única que vai se... Que o Marcelo Rios fala aqui no nosso... Que vai tomando conta, né, da nossa estrutura mental, não é? Isso, nós temos que ter uma vigilância muito grande, porque isso nos acomete, às vezes, né, muitas vezes, muitos dias seguidos, né, e nós sequer percebemos. Isso né? mesmo. Sequer percebemos. A gente não enxerga mais nada. Justo. Mergulhamos numa determinada faixa, né, e não conseguimos sair dela. Porque, por exemplo, ele está citando aí a questão dos mendigos. Né? Sim. Então, a mendigância, ela não é um fator externo, né? Não. Mas ela é um fator interno. O ser mendigo não é uma vivência externa. Esse ser mendigo, ele é uma questão interior. Né? Essa miséria não é uma miséria que está lá fora, é uma miséria que está dentro de nós. Não é? Quer dizer, essa miséria instalou dentro de nós, por quê? Por causa de uma monoideização miserável. Sim. Entendeu? Sim. Por causa de uma monoideização, né, miserável. E essa monoideização, ela nos faz mendigos. Não faz enxergar outros caminhos. Sim, não nos deixa, né? Não nos permite enxergar, vamos colocar, saídas. Isso. Né? Não nos permite enxergar saídas. Então, gente, Emmanuel, né, ele tem uma frase que eu acho que é campeã, quando ele diz assim, né, a mente é o espelho da vida em toda parte, né? Isso. E Marcelo, Sheila, os espíritos repetem aí constantemente. Somos aquilo que pensamos. É isso mesmo. Não é? É isso aí. Ô, Gilário, outro ponto que nos chama a atenção aqui nesse capítulo é que o Marcelo descreve que o pessoal tem uma aparência um tanto quanto sinistra. Uns vão desde um amarelo muito pálido até um amarelo já bastante esverdeado. Os seus corpos são muito disformes e a maioria é obesa, destacando-lhe as deformidades. Alguns têm a região do plexo proeminente, deixando entrever a presença de volumes altíssimos na região hepática. Hepática, estomacal e pancreática. A maioria possuem lábios muito grossos e garganta de tamanho descomunal. Já a gente vê os médiuns contando que aqueles que conseguem visualizar espíritos, numa reunião, vamos dizer, mediúnica, espíritos com os formatos mais bizarros. Inclusive, no livro Por Entre as Sombras, nós falamos isso aqui semana passada, e vale repetir, dos espíritos que se transformaram em troncos secos, né? Uma aparência, né? Isso. Jairo, as pessoas que escutam relatos de médios, muitas vezes até duvidam, né? Justamente. E realmente alguns têm aparência bizarra mesmo. Agora, vamos refletir nessa questão. Sim. Que essas entidades que Marcelo está descrevendo aí, não é? São entidades que moram, não é, no interior da colônia, né? Sim. Ou seja, entidades que estão sendo atendidas. Agora, você pensa bem, quem mora fora? Entendeu? Quem está lá nas cavernas? Quem está lá naquelas regiões pesadas, isso e aquilo. Não é? Esses aí estão em péssimas condições, mas já estão em condições de serem tratados ali, né, lenta e gradativamente. Agora, e aqueles que nem condições de serem resgatados pelas caravanas, né, conforme aquela caravana relatada no livro Por Entre as Sombras, não é? Ainda tem. Quantos espíritos que aquelas caravanas vão passando por eles, naquelas regiões aqui e ali, né? E não tem condições de ser resgatados. Né? Quer dizer,
Aí existe um problema, mas já é um problema bem mais suave, né? Sim. Que embora nos assuste. Né? Interessante que alguns deles têm créditos, inclusive, né? Quando encarnados foram bons. Apesar da bebida, que eu vou falar foram responsáveis. Vou falar com sinceridade. Pessoas que têm dentro de casa alcoólatras, a vida torna muito difícil já. Então, mas mesmo assim, alguns trabalhavam, sustentavam famílias e receberam, né, a oportunidade, talvez por essas coisas, por essas questões, de estar ali no núcleo. Mesmo nessa condição, eles foram acolhidos porque tinham méritos também, né? Justamente. Nessas semanas que passaram aí, uma dessas semanas, eu fui fazer uma palestra na Semana Espírita de Carandaí. Sim. Né? E fui falar sobre o esquecimento do passado, né? Certo. E dentro desse esquecimento do passado, os espíritos nos fizeram focar essa palestra sobre um jovem médico russo, né? Chamado Ivanovich, né? Sim. E que ele já vinha trazendo essa problemática, né? Há mais de uns 1000 e tantos anos, né? Quer dizer... Jair, vamos falar mais sobre isso semana que vem? Vamos. Agora você viu que eu estou anotando aqui no livrinho. No livrinho. Aí chega na outra semana, eu já começo com o assunto. Já começa com o assunto. Mas esses relatos eu acho que eles são bons, né? Não Sim, só para nós, bons. Mas para os nossos ouvintes também. Né? Na medida em que o objetivo nosso aqui, pelas ondas da Boa Nova, é refletirmos, né, Sônia? Não, e por exemplo, o caso desse seu amigo, mostra que você contou, né, que nós iniciamos o programa. Olha, mostra que não tem máscara que sustente lá no plano espiritual. Não tem não, minha filha. Coisa... Então, lá estamos nus. E é muito importante. São muito bons esses relatos. Queridos ouvintes, é com grande alegria que nos despedimos aqui de vocês. Lembrando também o nosso endereço lá do MSN, é programa perante a eternidade, @hotmail.com. Aguardamos você lá conversando com a gente. Uma boa tarde a todos e que Jesus esteja sempre iluminando nossas vidas. Boa tarde, Jair. Boa tarde aos nossos ouvintes.